porque todo mundo que eu conversei aqui, eu conversei com muita gente, essa vinda minha aqui foi importante, porque além de conversar com o primeiro-ministro, além de conversar com o rei, eu conversei com vários países africanos, com vários países, conversei com o vice-presidente da Índia, conversei com o presidente do Paquistão, conversei com o Macron, aproveitei que o Macron estava aí já, sabe, conversei com o Macron, porque eu quero, sabe, conversar com ele, sabe, a mesma conversa que eu tive com a China, que eu já tinha tido com ele por telefone, porque alguém nesse mundo tem que se preocupar pela paz. Alguém nesse mundo vai ter que tomar uma decisão e tentar convencer os que estão em guerra a parar essa guerra, para depois que ela parar, sentar numa mesa e negociar. Então, foi muito importante essa conversa, esse diálogo, e foi muito importante. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, eu preciso de ajuda e muitos recursos. Nós vamos ter em agosto, a primeira vez nós vamos ter uma reunião séria com todos os países da América do Sul que são amazônicos. Se a França quiser participar, a França tem o direito de participar, porque a França, quem não sabe ainda, a França é um país amazônico por causa da Guiana Francesa. É o único país europeu que tem parte na floresta amazônica. Então nós vamos fazer uma discussão em todos os países, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Venezuela, porque é preciso que a gente tome uma decisão comum, porque não é dentro do Brasil preservar só a nossa, que nós vamos preservar. Nós vamos cumprir a promessa que nós fizemos, sabe, de acabar com o desmatamento até 2030. Isso é quase como uma questão de honra. A situação que a Inglaterra está, para discutir com ele a necessidade de retomarmos as conversas para que volte a crescer Brasil e Inglaterra. Nós vamos criar um grupo de trabalho do Brasil e da Inglaterra para que comece a discutir quais as coisas que nós podemos trocar comercialmente, o que a gente tem, sabe, de interessante para a Inglaterra, o que a Inglaterra tem de interessante para o Brasil. E a gente não consegue vender ou comprar se a gente não vê, se a gente não tiver atento, se a gente não tiver... Eu sempre disse que o ministro da Indústria e Comércio, ele deve funcionar como se fosse um mascate. Ele tem que levar produto embaixo do braço para vender e levar dinheiro no bolso para comprar. Porque a boa política de relação comercial é uma via de duas mãos. Você não pode querer ter um superávit muito grande com o país e nem ter déficit. O que é importante é que haja um certo equilíbrio. E eu acho que o Brasil explora muito pouco o potencial de venda que a Inglaterra tem para o Brasil, e acho que a Inglaterra explora muito pouco o potencial de coisas que o Brasil tem para vender para a Inglaterra. Eu acho que depois que a Inglaterra saiu da União Europeia, eu acho que esse mercado aumentou de forma extraordinária para o Brasil. Agora, ninguém vai vender para o Brasil ou comprar do Brasil por causa dos olhos do presidente da República ou por causa do estado que ele nasceu. Não. As pessoas vão comprar na hora que você tiver produto para vender, esses produtos tiverem qualidade e esses produtos tiverem dentro dos preços que o mercado, sabe, exige que seja. Mas além dessa visita que eu achei muito boa, talvez uma das melhores visitas que eu fiz à Inglaterra para discutir Brasil e Inglaterra, tem a posse do rei, que foi a primeira que eu participei, uma novidade na minha vida também, porque na Inglaterra fazia mais de 70 anos que não tinha posse do rei, porque a rainha viveu muito tempo, sabe, com a coroa. E foi interessante porque, além disso, voltando ainda na questão do primeiro-ministro, uma outra boa novidade é que ele assumiu a responsabilidade de também contribuir com o Fundo Amazônia. Nós que tínhamos perdido tudo, nós que tínhamos perdido o fundo da Noruega e da Alemanha porque o presidente não aplicava, nós não só estamos aplicando, como agora estamos, sabe, já recebemos mais um aviso do Biden que vai dar 500 milhões de dólares. Agora a Inglaterra que não disse quanto vai dar, mas eu espero que não seja menos do que os Estados Unidos, porque nós vamos ter uma COP agora que vai ser nos Emirados Árabes. E eu estou pleiteando que a COP 30 seja no Brasil, num estado da Amazônia. Ou seja, quem defende a Amazônia no mundo, quem gosta da Amazônia, quem é contra o desmatamento, vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia. Pode até dormir num barco, sabe, no rio Tapajós, pode escolher, sabe, o lugar que ele quiser, sabe, discutir preservação ambiental. Eu vou nessa COP nos Emirados Árabes e vou cobrar da mesma forma que eu cobrei no Egito. O problema é que todos os países ricos, desde a COP 15 que eu participei quando era presidente em 2009, que os países ricos prometem dinheiro, prometem fundo. Mas a verdade é que esse fundo de 100 bilhões nunca aparece. E nós precisamos ter em conta
que ao preservarmos a floresta, porque é nossa responsabilidade, ninguém tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos de vida para fazer uma cadeira, para fazer uma cama, para fazer um guarda-roupa. Ou seja, essa árvore, na verdade, é uma árvore que pertence à humanidade. Ela não pertence a alguém que pode destruí-la sem recolocar nada no lugar. Então, para a gente preservar a nossa floresta, nós precisamos levar em conta que só do lado brasileiro moram 25 milhões de pessoas. E que essas pessoas querem ter acesso a bens materiais. Essas pessoas querem comer. Essas pessoas querem passear. Então, nós precisamos, ao discutir a preservação, sabe, a gente precisa discutir como fazer essa gente sobreviver dignamente. Eu acho que se a gente explorar corretamente a riqueza científica da nossa biodiversidade na Amazônia, a gente pode encontrar, sabe, coisas excepcionais para a indústria de fármaco, para a indústria de cosmético, e a gente pode criar a chamada indústria verde, em que a gente possa, além de não poluir, a gente possa angariar recursos para melhorar a vida do povo que trabalhará. Essa é uma coisa importante. E eu vou dizer para os países, sabe, que é importante levar muito a sério essa questão climática. É por isso que eu tenho brigado, porque nós precisamos ter uma nova governança mundial. A gente não pode continuar do jeito que está, com base no resultado da geopolítica de 1945, quando a ONU foi criada. Nós precisamos ter uma governança que tenha, primeiro, mais representatividade de outros continentes, mais países, sem que o membro do Conselho de Segurança tenha direito a veto. E, obviamente, que o Brasil reivindica participar do Conselho de Segurança, mas nós não queremos só para nós queremos para os outros países da América do Sul, da América Latina, da África, da Ásia. Ou seja, não tem explicação por que uma Índia, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, não está no Conselho de Segurança. Não tem explicação por que uma Nigéria, uma África do Sul, um Egito, um Brasil, um México, uma Argentina, sabe? Então é preciso rediscutir uma nova geopolítica para que a ONU tenha a autoridade de decidir e ver as decisões serem cumpridas. Porque do jeito que está hoje, as decisões da ONU só valem para os partidos muito pequenininhos. Porque os membros do Conselho de Segurança não respeitam sequer o Conselho de Segurança. Né? Os membros do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas, os maiores vendedores de armas. São eles que têm todas as armas mais potentes do mundo. Você percebe? Então, eles precisam ter em conta que eles não podem fazer guerra, sabe, com decisão própria. Não pode. Ele, na verdade, precisa discutir no Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança tem que decidir. A questão climática é a mesma coisa. Nós decidimos, sabe, por exemplo, criar um fundo ou fazer uma política qualquer. Se a gente deixar para que essa decisão seja cumprida a partir da decisão do Estado Nacional, ela não acontece. Porque muitas vezes os congressos não aprovam, muitas vezes os empresários não querem. Muitas vezes o mesmo pessoal do meio ambiente mais radicalizado também não querem. Então é preciso que tenha um certo poder de decisão para que a gente possa colocar em prática e tornar eficaz as decisões que nós tomamos nas COP que nós participamos. Bem, com relação à questão da posse, da conversa com o primeiro-ministro, eu já falei, convidei-o para ir ao Brasil.